Olá, vamos fazer mais uma reflexão? Está consumado. Palavras de Jesus, na hora mais difícil dele, na hora da sua morte. Vamos ler uma passagem? A passagem que eu gostaria de refletir com vocês hoje se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 28 a 30. E diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Uma passagem profunda, de um momento de profundo sofrimento de Cristo, mas que para nós tem um significado muito maior do que simplesmente uma pequena palavra, consumado. O que Jesus quis dizer com esse está consumado? Tetelestai, está consumado, no grego tetelestai. Na época de Jesus, essa palavra tetelestai tinha 4 significados que vão dizer muito para o nosso coração desse esforço que Jesus fez nos seus últimos momentos de vida, o que ele fez por nós, o que ele quis dizer para o Pai com essa pequena palavra, tetelestai. Em primeiro lugar, tetelestai significava acabei o trabalho. Era muito comum quando um pai dava um trabalho para o filho fazer, né? Ou aprender um ofício, terminar uma parte do ofício que ele tinha que fazer, aprendendo com o pai, que ele, ao final de fazer todo o seu trabalho, ele falasse com o pai dele: acabei, papai, tetelestai. Então, tetelestai significa acabei o trabalho, terminei o meu grande trabalho. Isaías, capítulo 53, versículo 11, que fala sobre Jesus. Nessa passagem, Isaías fala que ele olharia para o seu trabalho e ficaria muito satisfeito com o que ele fez. Então, quando Jesus na cruz disse tetelestai, ele estava querendo dizer a mesma coisa que Isaías profetizou. Meu trabalho está feito, Pai, tetelestai. Segundo significado, está consumado também era utilizado em recibos onde você atestava que a dívida estava paga. Então, quando uma pessoa tinha uma dívida e ela pagava essa dívida, ela atestava que aquilo estava pago com o termo tetelestai. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 20, fala assim: Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nós fomos comprados, a nossa dívida foi paga através da cruz de Cristo. Isso também é um significado importante. Tetelestai também significava posse de propriedade. O termo era escrito em um documento quando se passava a posse de um terreno ou de qualquer bem para uma outra pessoa. E tetelestai era a comprovação de que aquele terreno ou aquela posse passava a ser de propriedade daquela pessoa. Então, o esforço de Cristo na cruz também faz com que sejamos propriedade dele, que passemos a fazer parte do corpo que ele instituiu, a sua igreja. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, com o sofrimento na cruz, com aquele esforço que Cristo fez, ele determinou que a partir daquele momento, cada um de nós que cremos e que obedecemos a Cristo, agora somos propriedade exclusiva de Deus. Maravilhoso. Tetelestai também significava cumprimento de pena. Explico. Quando uma pessoa fazia algum crime, cometia alguma infração, ela precisava pagar por este crime, pagar por essa infração que ela cometeu. Então, ao final,
quando ela cumpria a sua pena, ela recebia um documento chamado escrito de dívida. E nesse escrito de dívida aparecia que ele estava cancelado, o juiz determinava que a pessoa já tinha cumprido a sua pena, e no local do cumprimento da pena, ele atestava tetelestai, está cumprida a sua dívida, está paga a sua dívida, você já pagou aquilo que você devia para a sociedade. Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Então, na sua morte, Jesus cancelou a nossa dívida. O nosso escrito de dívida foi pago, foi cancelado na morte e no derramamento de sangue por Jesus. Jesus pagou a nossa dívida, uma dívida que nós não poderíamos pagar. Impagável, sem condições. Nós não teríamos como cumprir toda a vontade de Deus sem pecado. Só Jesus foi capaz disso. E no que ele passou por essa terra, sem pecar, sem cometer crime algum, ele fez o nosso escrito de dívida ser cancelado. Nossa dívida está paga. Acabei o trabalho, quitei a sua dívida. Você agora é minha propriedade. Por quê? Porque eu cumpri a pena por você. Isso Jesus quis dizer com está consumado. Um momento tão triste, tão difícil, tão amedrontador para cada um de nós. O sofrimento dele foi muito maior do que aquele que a gente pode imaginar. Porque nós temos medo da morte e do sofrimento que essa morte pode trazer. Jesus experimentou a morte, sem merecimento algum. E, além de tudo, experimentou também o afastamento do Pai que ele tanto amava e com quem ele tinha tanta interação. Que nós possamos, então, fazer valer todo o sofrimento de Cristo por nós. Por ele ter pago essa dívida, por ele ter nos tornado propriedade dele, feito o trabalho que Deus ofereceu para que ele fizesse, mesmo que ele não quisesse, né? Ele pediu, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade. O trabalho foi feito. E por amor a nós, por amor a todas as pessoas, ele cumpriu. Tetelestai. Que nós possamos, então, fazer valer todo esse sofrimento de Cristo, olhar para Cristo e tudo que ele fez por nós e amá-lo, como ele nos ama, como ele sofreu por nós, como ele comprou a nossa dívida, pagou os nossos pecados, para que nós possamos estar juntos de Deus, agora e na eternidade, mesmo com toda dificuldade, mesmo com todo o sofrimento que nós passamos por essa terra. Nada se compara ao que Cristo fez por nós, a toda a dor que ele sentiu por nós. Então, que nós possamos ficar firmes, que nós possamos aprender mais de Cristo, ficar mais próximos da palavra. Se você ainda não conhece esse Cristo, procure alguém que possa te ajudar, porque o que ele fez por nós é maravilhoso. E com uma só palavra, ele derrubou a morte e toda a maldição que estava sobre nós. Que nós possamos ser fiéis até o fim. Um abraço.